A minha mãe, ela tem um hábito que eu acho muito especial. É justamente ter e promover momentos, períodos assim de qualidade com nós, né? Comigo, a minha irmã. Os meus pais, eles tinham o trabalho deles secular e Deus vinha trabalhando com os meus pais a respeito de trabalharem na obra, né? Exclusivamente no serviço da obra de Deus. O dia então que os meus pais decidiram trabalhar exclusivamente para Deus, então a nossa vida mudou drasticamente. Mas uma coisa que a gente sentiu bastante o baque foi da correria, da agitação da vida de um obreiro integrado na obra. O meu pai e a minha mãe, eles tinham muitos compromissos na igreja. Durante o dia eles faziam muitas visitas, durante o dia meu pai trabalhava na secretaria da igreja, durante o dia tinha um monte de coisa e durante a noite tinha mais coisas, que eram os cultos. Toda noite tinha culto. Final de semana tinha culto todos os dias, de tarde, às vezes tinha que ir pro interior, de noite tinha culto de novo, de manhã tinha que dar expediente sábado na secretaria. Então, a nossa vida era uma agitação, uma loucura. Acontece que a minha mãe, como uma mulher muito sábia, muito prudente, muito querida, eu me lembro que eu ouvi algumas vezes a minha mãe dizer pro meu pai, assim, olha, hoje eu não vou no culto, eu vou ficar com a Karine, hoje eu não vou no culto, eu vou ficar com a Carol, eu vou ficar com as meninas em casa. Eu me lembro que às vezes que o meu pai teve que viajar, ir numa convenção, alguma coisa assim, a minha mãe, ela ficava em casa com a gente, ela fazia com que aquele momento fosse muito especial, tipo assim, meu pai saiu, ele vai voltar amanhã ou depois de amanhã, enfim, mas nós vamos ter uma noite das meninas. A minha mãe ia no mercado ou na padaria, a gente comprava alguma coisinha diferente para nós comer e nós tínhamos um momento de meninas. Geralmente a gente assistia um filme comendo aquelas coisinhas que a mãe comprou e aí geralmente a gente dormia todo mundo junto na cama, né? Pelo menos uma das meninas dormia com a mãe. Uma coisa tão simples, sabe? Eu não me lembro de nenhum presente físico, material que a minha mãe me deu que significou tanto quanto esses momentos que a gente tinha só eu e ela junto com a Karine. Foi tão importante que eu desejo repetir isso quando eu tiver filhos. Sendo menina, menino, eu acho muito importante esses momentos de qualidade. Eu me lembro quando eu era pequena, às vezes a gente tava no centro fazendo alguma coisa e aí era calor, enfim, a mãe me convidava para nós chegar numa sorveteria. Às vezes não era nem aquele buffet que tu vai lá e se serve, mas era um sorvete de copinho, de casquinha, sabe, da máquina. E às vezes a gente sentava até na calçada. Eu me lembro de algumas vezes lá em Taquara, quando eu morei, tinha esquilato. Eu me lembro até hoje uma vez que nós estávamos na rua fazendo algumas coisas e a minha mãe me convidou para chegar nesse esquilato para tomar um sorvete. Nunca mais me esqueci, porque era um sorvete um pouquinho melhor, não era só aqueles de máquina, tinha o sorvete buffet e tal. Era o meu sonho poder tomar um sorvete na esquilato. Então a minha mãe me convidou aquele dia, nós estávamos sozinhos, acho que a Karine nem tinha nascido ainda. Aquilo me marcou. Veja só, uma passadinha numa sorveteria marcou a minha vida. A minha irmã, quando ela tava ali entrando na adolescência, ali com seus 11 anos por aí, a Karine passou por momentos bem difíceis, assim. Eu acho que é normal, comum, né, na adolescência, eu também passei por isso, de estar naquela fase de rebeldia, assim, sabe? De nada tá bom, de quer contestar tudo e todos. E eu me lembro que o meu pai e a minha mãe desabafaram algumas vezes, assim, tipo, Karine, tá difícil, Karine, olha só, Jesus. Mas eu não sei quando a minha mãe, então, começou a reforçar mais esse hábito que ela já tinha, de investir em momentos de qualidade. Ela começou, e ela me contou, a minha mãe me contou, que ela começou a levar a Karine pra tomar um café, um sorvete lá na cafeteria e tal, ficar com a Karine em casa quando o pai tinha que ir num culto, numa igreja, atender um compromisso. O pai ia, a mãe ficava muitas vezes pra ficar com a Karine, assistirem um filme juntas, pra mãe investir aquele tempo nela e também investir na amizade delas. Eu acho muito importante essa amizade e cumplicidade dos pais com os filhos. É por causa disso, desse hábito que a minha mãe tinha, de investir em tempo de qualidade em mim, de me fazer eu me sentir especial,
não somente filha, eu não sou o resultado de um óvulo, de um espermatozoide do meu pai. É como se minha mãe estivesse dizendo pra mim, Carol, tu não é só minha cria, minha descendência, tu é a minha amiga também, tu é muito importante pra mim, a nossa amizade é importante. Quando a gente tinha momentos a sós, eu e a minha mãe, rolava muita conversa, rolava muito bate-papo. E com isso, fortaleceu o nosso vínculo e eu sempre tive muita liberdade pra falar sobre qualquer coisa. Eu me lembro de uma vez que eu tava gostando de um menino, eu cheguei pra minha mãe e eu disse, mãe, tô gostando daquele menino, tal, assim. E a minha mãe disse, bah, filha, eu me lembro que ela não gostou, ela achou assim que o menino não era assim um partido muito interessante. Eu me lembro que ela disse alguma coisa lá e eu fiquei pensando naquilo. Por quê? Foi muito mais fácil pensar a respeito da crítica construtiva da minha mãe quando ela é minha amiga. A gente não aceita muito bem críticas que partem de pessoas estranhas. Eu me lembro que antes de casar, minha mãe, ela tava... Eu lembro até da cena. Minha mãe tava na cozinha lá, fazendo a comida e tal. E tinha um banquinho no costado da parede. Eu sentei, a gente começou a conversar. E daí, papo vai, papo vem. Eu me lembro que eu perguntei assim, mãe, qual é a melhor marca de sabão em pó? Alguma coisa assim, porque eu tava tentando aprender tudo aquilo que eu não aprendi na vida, né? Tipo, porque eu não sabia muito bem cozinhar, não sabia muito bem limpar uma casa... Mas eu ia casar. E aí eu me lembro que eu perguntei pra minha mãe o que é melhor, isso ou isso pra limpar? Mãe, que marca que é melhor? Essa ou essa? Mãe, tem marca de feijão que é melhor? Eu comecei a questionar minha mãe sobre tudo, porque eu pensei, eu tenho que gravar tudo isso porque eu vou casar daqui uns dias, eu tenho que saber. E eu me lembro que a minha mãe foi conversando comigo, me explicando e tal, né, as paradas do ser dona de casa. E eu me lembro que a gente conversou naquele dia, não só naquele dia, mas em outros momentos, a respeito da vida sexual do casal, do sexo em si. A gente começou a conversar e eu me senti muito aberta pra falar com a minha mãe. Eu conto isso pro Gleison, eu dou testemunho disso, do nosso relacionamento pro Gleison. Gleison, que incrível, sabe? Eu vim de um lar em que a minha mãe, ela conversava inclusive sobre sexo comigo de forma muito aberta. E eu quero reproduzir isso no relacionamento com os nossos filhos. Eu acho muito importante mesmo. Cara, como é importante, sabe? Como é importante os momentos a sós, esses momentos de qualidade com os filhos. Eu vou falar isso como filha. Gente, é muito importante. Eu agradeço a Deus pela sabedoria da minha mãe. Porque eu não me lembro, sinceramente, eu não sei se eu consigo encher uma mão com 5 presentes físicos, materiais, que a minha mãe me deu, que marcaram a minha vida. Eu não me lembro, sinceramente, eu não me lembro. Talvez se eu parar e pensar muito. Mas eu me lembro de cara, assim, ó, de lavada, dos momentos em que a minha mãe teve comigo. Ou no sofá de casa, assistindo um filme, comendo pipoca e a gente conversando altos papos. Ou no banquinho na cozinha, ali em Cachoeira do Sul, antes de casar. Ou em Taquara, os sorvetes que a gente tomou, os lanchinhos que a gente fez nas padarias, nas cruzadinhas. Eu tenho ótimas recordações desses momentos em que eu, a minha mãe e a minha irmã nós passamos juntas. Sério, não tem dinheiro que pague. É uma coisa tão simples e às vezes, se tu for parar pra pensar e tu for criativa, às vezes tu não precisa gastar inclusive dinheiro com isso. Eu só gostaria de deixar aqui então esse pequeno depoimento, desabafo maravilhoso a respeito da boa mãe que eu tenho e que eu me inspiro muito na minha mãe para eu também, além de ser uma mãe cuidadosa, protetora, provedora do sustento, mas uma amiga. Eu acho que não tem nada, não tem dinheiro, não tem nada material que compense essas experiências, esses momentos. Eles marcam profundamente a vida da gente.